Hoje o tema da nossa aula é uma introdução ao estudo dos cordados. Então hoje nós vamos fazer um estudo minucioso aí sobre as principais características do filo dos cordados, do filo cordata ou chordata, que é justamente o filo que nós pertencemos. Então essa aula de hoje é uma introdução ao estudo de todos os cordados. Nós vamos ver aqui as principais características que determinam que um ser vivo seja aí pertencente ao filo chordata ou filo dos cordados. Muito bem, vamos começar pela classificação dos cordados. Os cordados geralmente são classificados em dois filos, em dois subfilos, os protocordados e os vertebrados. Dentro dos vertebrados nós vamos ter aí os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Nós vamos estar aqui, nós somos mamíferos, então nós vamos estar fazendo parte aí dentro, nós somos pertencentes ao filo cordata e ao subfilo vertebrata ou o subfilo dos vertebrados. Para que um ser vivo, para que um animal seja pertencente aos cordados, ele precisa que ocorra em pelo menos uma fase da sua vida que ele tenha uma dessas características aqui. Ele necessita que possua um tubo nervoso, um tubo neural dorsal, que ele possua a notocorda dorsal, uma cauda pós-anal e fendas branquiais ou fendas faríngeas, as fendas na faringe. Aí você deve se perguntar aí, professor, mas nós não temos essa cauda pós-anal e nós não temos fendas na faringe. Nossa faringe fica dentro da garganta aqui. E esse tubo nervoso, tubo neural nós vamos ter, que é a nossa coluna, e essa notocorda. Essa notocorda nós temos também, em fases do nosso desenvolvimento embrionário, bem no começo, nós vamos ter a notocorda dorsal. Essa notocorda dorsal, com o passar do tempo, o desenvolvimento embrionário, ela vai se transformar aí na nossa coluna vertebral. A cauda pós-anal, também durante o desenvolvimento embrionário do ser humano, também vão possuir, o embrião humano vai possuir em determinado momento essa cauda pós-anal e também vai possuir essas fendas branquiais ou fendas na faringe, também durante o desenvolvimento embrionário, porém ela vai se desaparecer, essas características desaparecem com o passar do tempo, e na fase adulta nós não vamos ter nenhuma dessas três características aqui. Vamos ter apenas o tubo nervoso, o tubo neural dorsal. Então nós, apesar de quando já formados não possuirmos notocorda dorsal, na fase embrionária possuímos. Não possuir cauda pós-anal, durante o período embrionário possuímos cauda pós-anal, e fendas branquiais também nós possuímos durante o desenvolvimento embrionário. Então nós pertencemos ao filo dos cordados e ao subfilo vertebrado. Agora vamos estudar aqui os protocordados, que são aí os cordados primitivos. Justamente proto é primitivo, cordados. Então a palavra protocordados aí quer dizer justamente isso, cordados primitivos. Dentro dos protocordados nós vamos ter os cefalocordados e os urocordados. Os cefalocordados apresentam a notocorda até a fase adulta, e já os urocordados apresentam a notocorda na região caudal durante a fase larval. Então vão ser animais aí que passam pela fase larval. Os protocordados vão ser representados pelo anfíoxo, que é esse bichinho bem pequenininho aqui, que é um pequeno animal marinho transparente que tem um corpo em forma aí de uma lança, parece um peixezinho. Ele vai medir aí aproximadamente 5 centímetros de comprimento, e eles vão possuir essa notocorda durante toda a vida. E essa notocorda vai servir como se fosse um esqueleto flexível para manter a estrutura corporal, para manter o corpo. O sistema digestório dos protocordados é completo, vai ter uma boca, vai ter um ânus, e a boca é rodeada por filamentos chamados aí de cios bucais, que vão servir para eles fazerem a filtração da água para se alimentarem. Então é como se esses anfíoxos possuíssem tipos de tentáculozinhos aí na parte próxima à região da boca.
Eles vão respirar através de brânquias, tem uma respiração branquial. O sistema nervoso deles, do anfíoxo, dos protocordados, vai ser formado aí pelo tubo nervoso dorsal, e eles vão ser animais dioicos. Os urocordados são representados pelas acídeas ou salpas, e quando adultos, né, não vão se aparentar nada aí, quase nada com um cordado. Porém, eles apresentam uma notocorda na região caudal durante a fase larval. São animais marinhos, vivem dentro de mares e oceanos, fixados ao substrato. Então são sésseis que podem viver isolados ou formar colônias aí dentro dos mares, e são revestidos por uma túnica protetora formada de tunicina, um tipo de proteína, daí que vai derivar o nome do grupo dos tunicados. Então essa é a estrutura de uma assídia, né, já adulta. Ela vai ter essa estrutura, tem um sifão inalante por onde, ou oral, por onde entra a água e o alimento. Vai ter as fendas faringianas, onde vai ser filtrada a água, feitas trocas gasosas, e vai ter também aqui o sifão exalante, por onde sai a água do corpo desse animal. Aqui embaixo nós vamos ter o estômago, então ocorre a filtragem também bem aqui embaixo, e os alimentos vêm para o estômago, e aqui nós vamos ter o intestino, que vai sair aqui perto, né? Vai ter o ânus aqui próximo do sifão exalante. Então esse é o intestino bem curtinho, um estômago bem grandão aqui na base dele. Aqui embaixo nós vamos ter o coração, e aqui os testículos e ovários. Nesse caso aqui, esses animais são hermafroditas, eles vão liberar aí óvulos e espermatozoides. Então esses urocordados ou tunicados, isso aqui é uma larva, a fase larval, né, de uma assídia. Eles se alimentam por filtração, tem um sistema circulatório parcialmente aberto. O sistema nervoso é diferenciado quando larva vai ser formado por um tubo nervoso, né? E em adulto vai se reduzir aí a um gânglio nervoso sobre a faringe, bem pequenininho embaixo da faringe. Então essa é a fase larval e a fase adulta de um tunicado. Agora vamos falar do subfilo dos vertebrados, ou subfilo vertebrata, que é o subfilo que nós também fazemos parte. A classificação dos vertebrados não é uma unanimidade entre os cientistas. Alguns cientistas não gostam de classificar os vertebrados como vertebrados. Tradicionalmente vão existir aí duas superclasses. A superclasse agnata, onde vão estar animais sem mandíbula na boca, com poucas espécies, né? E duas classes, que é o caso das classes Myxine, que é o caso dos peixes bruxas, que não possuem mandíbula, e Petromizontida, que é o caso das lampreias. E depois nós vamos ter aí a superclasse Gnatostomata, que são animais com mandíbula, com várias espécies, e nós vamos estar, logicamente, por possuirmos mandíbulas, dentro dessa classe aqui, dessa superclasse Gnatostomata. Então, o subfilo vertebrata basicamente vai ter aí a classe dos peixes e a classe tetrápoda. Os agnatos, os placodérmicos, que foram extintos, né? Os placodermes são animais, peixes extintos. A classe Acanthode, também uma classe extinta. E a classe dos condrictes e a classe Osteictes. Condrictes são os peixes com esqueletos cartilaginosos, e os Osteictes são os peixes com esqueleto ósseo. Então, geralmente, essas classes aqui são as mais cobradas no vestibular e vêm mais detalhados nos livros didáticos. E a classe dos tetrápodes é o caso aí dos anfíbios, da classe anfíbia, a classe reptília, a classe aves e a classe mamália. Então essas são as classes, duas grandes classes, dos peixes e dos tetrápodes, que nós vamos estudar cada uma dessas classes em aulas posteriores. Estudar uma aula específica de peixes, uma aula específica sobre anfíbios, sobre répteis, aves e mamíferos, que é a nossa grande classe e a classe onde nós pertencemos. Então, se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar seu like,
de comentar e coloca nos comentários se você ficou com alguma dúvida sobre essa classificação, sobre as características aí dos cordados, e pode deixar também a sugestão de novas aulas. E na próxima aula sobre os cordados nós vamos estar trazendo uma aula específica todinha dedicada ao estudo dos peixes. Então vamos ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima aula aqui no canal Biologia Legal.